Quando os primeiros soldados brasileiros chegaram às pequenas cidades italianas próximas à linha de frente, o impacto não foi imediato nem barulhento. Não houve comemoração, nem hostilidade aberta. Houve, acima de tudo, observação silenciosa. Os civis estavam acostumados a ver tropas passarem, tropas diferentes, de países diferentes, quase sempre trazendo as mesmas consequências: requisições forçadas, distanciamento e medo. Mas com os brasileiros, algo destoava desde o início. Os relatos dos veteranos da FEB descrevem uma Itália marcada pela escassez. Casas simples, vilas semi-abandonadas, famílias vivendo com o mínimo possível. A comida era racionada, o frio castigava. Muitos civis dependiam de pequenas hortas ou de trocas improvisadas para sobreviver. Os pracinhas perceberam isso logo nos primeiros dias. Um dos veteranos relata que, ao se instalar em uma vila próxima à área de operações, notou crianças observando à distância, sempre do mesmo ponto. Não se aproximavam, apenas olhavam. Não era curiosidade comum, era a atenção de quem esperava algo, mas não sabia o quê. Durante uma pausa, um soldado brasileiro abriu sua ração de campanha. Pão duro, carne enlatada, algum café. Não era comida farta, mas era o que tinham. Ao notar os olhares constantes, ele fez um gesto simples com a mão, chamando uma das crianças. A reação foi imediata. A criança recuou. Os veteranos relatam que esse tipo de medo era comum. Muitos civis tinham aprendido que se aproximar de soldados quase sempre significava problema. O brasileiro insistiu, não com palavras, mas com postura. Sentou-se no chão, quebrou o pão ao meio e colocou um pedaço à frente, no chão. Depois se afastou. A criança demorou. Olhou para trás, como se pedisse permissão a alguém invisível. Só então se aproximou, pegou o pedaço de pão e saiu correndo. O gesto se espalhou rápido. No dia seguinte, mais crianças apareceram. Depois, mulheres, sempre à distância, sempre observando. Os brasileiros perceberam que aquela presença silenciosa tinha um motivo claro: fome. Os relatos do PDF deixam isso explícito. Os pracinhas não estavam em situação confortável. A comida era contada. O abastecimento nem sempre era regular. Ainda assim, muitos dividiram o pouco que tinham, não por ordem, não por obrigação, por escolha. Um veterano relata que, ao perceber a situação de uma família que vivia em uma casa parcialmente destruída, ele e outros soldados passaram a separar pequenas porções da ração diária, nada organizado oficialmente, apenas cada um abrindo mão de um pouco. A gente comia menos, mas eles comiam alguma coisa, relatou anos depois. Para os civis italianos, aquilo era desconcertante. Eles não entendiam por que soldados fariam isso. Estavam acostumados a perder comida para tropas, não a recebê-la. Uma mulher italiana, citada em depoimento indireto, teria dito algo que ficou marcado na memória dos brasileiros. Vocês também passam fome. Por que dividem? A resposta nunca foi registrada de forma oficial, mas o gesto respondeu por si. Com o passar dos dias, a relação começou a mudar. Os civis passaram a se aproximar mais, ainda com cautela, mas sem o pavor inicial. Os brasileiros não exigiam nada em troca, não tomavam galinhas, não requisitavam colheitas pequenas, não gritavam ordens. Isso causava estranhamento. Um veterano descreve que um senhor italiano passou a levar, de vez em quando, um pouco de vinho ralo como forma de agradecimento. Não era pagamento, era reconhecimento. Os brasileiros aceitavam, sentavam, bebiam juntos em silêncio. A guerra continuava ao redor. Explosões ainda eram ouvidas à distância, mas ali, naquele espaço limitado, algo diferente estava acontecendo. A comida compartilhada passou a ser mais do que alimento. Tornou-se sinal de intenção, um aviso silencioso de que aqueles soldados não viam os civis como parte do problema. Os italianos começaram a repetir uma frase simples entre si:
segundo os relatos. Eles dividem o que têm. Isso se espalhou rápido pelas vilas próximas. Quando novas unidades brasileiras chegavam, já eram observadas com menos medo. A reputação vinha antes, não porque eram fortes, mas porque eram humanos. Aquele primeiro contato, marcado por pão dividido e refeições simples, foi o início de uma relação improvável em meio à guerra. Uma relação construída não por discursos, mas por gestos pequenos e difíceis de esquecer. E aquilo, como os próprios veteranos relatariam mais tarde, mudaria completamente a forma como os civis italianos enxergariam os brasileiros, e como os próprios pracinhas passariam a entender o peso de suas escolhas fora do campo de batalha. Com o passar das semanas, a presença dos brasileiros deixou de ser apenas tolerada e passou a ser observada com atenção diferente. Os civis italianos ainda eram cautelosos, mas algo já tinha mudado: a expectativa. Eles não esperavam mais apenas perda ou imposição. Esperavam comportamento. E isso, por si só, já era uma transformação significativa em um cenário de guerra. Os relatos dos veteranos da FEB mostram que a convivência começou de forma simples. Nada planejado, nada oficial. Pequenas interações no dia a dia. Um cumprimento com a cabeça, um gesto com a mão, um pedaço de pão deixado sobre uma pedra. Coisas mínimas, mas constantes. Um pracinha descreve que, certa manhã, ao retornar de uma patrulha noturna, encontrou uma senhora italiana sentada perto de sua casa destruída, tentando acender um fogo improvisado. Ele não falava italiano, ela não falava português. Ainda assim, ele se aproximou, ajudou a ajeitar a lenha e deixou parte da ração do dia ao lado do fogo. Não houve conversa, apenas entendimento. Esses episódios se repetiram. Em outra vila, os brasileiros perceberam que uma família escondia as poucas galinhas que ainda tinha sempre que tropas passavam. Com eles, isso não aconteceu. As galinhas continuavam soltas. Isso chamou a atenção dos próprios pracinhas. Eles não escondem mais, comentou um soldado, segundo um dos relatos. A confiança estava sendo construída sem palavras. Os veteranos relatam que, aos poucos, os civis começaram a se aproximar, não apenas para receber, mas para oferecer. Um pouco de leite diluído, um pedaço de queijo simples, um copo de vinho fraco, não como troca obrigatória, mas como gesto de reciprocidade. Isso criava situações inesperadas. Em algumas noites, soldados brasileiros sentavam-se em degraus de casas com moradores locais. Comiam juntos o pouco que havia. Falavam por gestos. Riam de tentativas frustradas de comunicação. Por alguns minutos, a guerra parecia distante, mas ela nunca estava. Os relatos deixam claro que essa convivência não apagava o medo. Explosões ainda eram ouvidas. Movimentações noturnas ainda causavam tensão. Ainda assim, os civis passaram a diferenciar. Havia a guerra e havia os brasileiros. Um veterano escreveu que ouviu um italiano dizer algo que ele não entendeu na hora, mas que depois foi traduzido por outro soldado que sabia algumas palavras. Eles não tratam a gente como coisa. Essa frase ficou marcada. Os pracinhas também mudaram com essa convivência. Muitos vinham de realidades simples no Brasil. Reconheciam nos italianos algo familiar. Casas humildes, trabalho duro, famílias tentando sobreviver. Isso criava identificação. Parecia o interior do Brasil, só que em guerra, relatou um veterano anos depois. Essa identificação reforçava o impulso de dividir o pouco que tinham. Mesmo sabendo que o abastecimento era irregular, muitos continuavam separando pequenas porções para os civis. Não havia organização formal. Cada um fazia como podia. Os relatos mostram que alguns oficiais percebiam a prática e optavam por não interferir. Não porque fosse regulamentada, mas porque entendiam o impacto positivo. Civis informavam movimentações estranhas, alertavam sobre caminhos perigosos, avisavam sobre áreas minadas. A confiança tinha consequências práticas.
Um veterano descreve que uma família italiana alertou os brasileiros sobre uma estrada que parecia segura, mas que tinha sido recentemente usada por tropas inimigas. Esse aviso evitou que uma patrulha entrasse em uma área perigosa. Se não fosse eles, a gente tinha passado por ali, relatou. Essa troca não era vista como colaboração forçada. Era resultado direto da relação construída. Os civis passaram a proteger os brasileiros tanto quanto podiam. Avisavam quando viam algo estranho. Escondiam informações de outras tropas, não por obrigação, mas por gratidão. Com o tempo, a reputação dos brasileiros se espalhou. Vilas próximas comentavam que aquela tropa era diferente, que não tomava à força, que dividia comida, que conversava. Os próprios pracinhas percebiam isso quando chegavam a novos lugares. Os olhares eram menos duros, as portas demoravam menos para se abrir. O medo ainda existia, mas vinha misturado com curiosidade e respeito. Os veteranos deixam claro que essa convivência não foi perfeita. Houve momentos de tensão, houve mal-entendidos, houve dias em que não havia nada para dividir. Mesmo assim, a postura se manteve. Dividir a comida tinha se tornado mais do que um gesto isolado. Tinha virado símbolo de como aqueles soldados escolhiam agir. E essa escolha, repetida dia após dia, mudava não apenas a relação com os civis italianos, mas também a forma como os próprios brasileiros entendiam seu papel naquela guerra. Eles estavam ali para lutar, mas descobriram que também estavam ali para conviver. E essa convivência deixaria marcas profundas, positivas e difíceis de esquecer nos dois lados. Com a convivência já estabelecida, algo começou a acontecer de forma quase imperceptível. Os civis italianos deixaram de ser apenas observadores e passaram a agir, não por obrigação nem por imposição, mas por escolha. Os relatos dos veteranos da FEB mostram que esse foi um dos momentos mais delicados e importantes daquela relação. A guerra não dava espaço para neutralidade completa. Ajudar soldados significava correr riscos. Ainda assim, muitos civis decidiram assumir esse risco quando perceberam que os brasileiros não os tratavam como recursos, mas como pessoas. Um veterano relata que, certa noite, uma senhora italiana bateu discretamente à porta da casa, onde alguns pracinhas estavam alojados. Não falou nada, apenas apontou para a estrada e fez um gesto negativo com a cabeça. Um dos soldados entendeu. Horas depois, descobriram que uma patrulha inimiga havia passado exatamente por ali. Se a gente tivesse saído naquele horário, teria cruzado com eles, escreveu o veterano anos depois. Esses avisos começaram a se repetir, nunca de forma aberta, nunca em voz alta, sempre com gestos, olhares, pequenas frases soltas. Os civis sabiam que qualquer colaboração explícita poderia resultar em punições severas se fossem descobertos. Mesmo assim, ajudavam. Outro relato descreve um agricultor que indicou um caminho alternativo por entre vinhedos para evitar uma estrada principal. Não pediu nada em troca. Apenas apontou, desenhou no chão com um galho e voltou para casa. Os pracinhas entenderam rapidamente o peso daquele gesto. Aquele homem colocava sua própria segurança em risco ao ajudar. Eles confiavam na gente, disse um veterano. Isso dava uma responsabilidade enorme. A confiança começou a se refletir também em atitudes do dia a dia. Civis alertavam sobre áreas onde tinham visto movimentação estranha, avisavam sobre casas abandonadas que estavam sendo usadas como ponto de observação, indicavam locais onde era melhor não se aproximar à noite. Nada disso vinha com discursos, vinha com simplicidade. Os veteranos relatam que essa ajuda foi decisiva em várias ocasiões. Evitou emboscadas, reduziu deslocamentos perigosos, ajudou a proteger tanto os soldados quanto os próprios moradores. Mas essa relação não era sem tensão. Havia momentos em que os pracinhas precisavam se afastar de vilas para não expor demais os civis. Em algumas situações, recusavam ajuda explícita, mesmo sabendo que seria útil.
Faziam isso para não comprometer quem já tinha pouco a perder. A gente tinha medo de colocar eles em perigo, relatou um soldado. Isso criava um equilíbrio delicado. Os civis queriam ajudar. Os brasileiros queriam proteger. Ambos sabiam que a linha era fina demais. Em um dos relatos mais marcantes do PDF, um veterano conta que, após uma troca de tiros próxima a uma vila, os brasileiros decidiram se afastar temporariamente da área. Antes de sair, deixaram parte de suas provisões escondidas em um local combinado. Não houve pedido, apenas deixaram ali. Dias depois, quando retornaram, encontraram uma pequena cesta com legumes e um bilhete simples, escrito de forma rudimentar, agradecendo pela comida e desejando que voltassem vivos. O veterano escreveu que aquele papel ficou guardado por anos. Essas trocas silenciosas criavam um vínculo difícil de explicar fora do contexto da guerra. Não era amizade comum, não era aliança formal. Era reconhecimento mútuo de vulnerabilidade. Os civis sabiam que os brasileiros também passavam fome, frio e medo. Os brasileiros sabiam que os civis estavam presos em meio a forças muito maiores do que eles. Isso criava empatia imediata. Com o tempo, os pracinhas passaram a ser vistos como parte do cotidiano local, ainda que temporariamente. Crianças se aproximavam com menos receio. Adultos cumprimentavam com a cabeça. Algumas famílias chegavam a avisar quando pretendiam sair da área por segurança. Eles se despediam como se a gente fosse da família, escreveu um veterano. Esse nível de relação não era comum em guerra e exatamente por isso exigia cuidado constante. Qualquer erro poderia custar caro para ambos os lados. Os pracinhas passaram a compreender que dividir comida tinha sido apenas o primeiro passo. A partir dali, tinham assumido uma responsabilidade maior: manter aquela relação sem colocar ninguém em risco. E isso exigia disciplina emocional, exigia atenção. Exigia, muitas vezes, abrir mão de vantagens táticas para proteger civis que tinham confiado neles. Os relatos deixam claro que nem sempre isso foi fácil. Houve discussões internas, houve decisões difíceis, houve momentos em que os brasileiros precisaram escolher entre o caminho mais curto e o mais seguro para os moradores. E, na maioria das vezes, escolheram o segundo. Aquela convivência tinha deixado de ser apenas um gesto humano. Tinha se transformado em uma relação de confiança mútua, construída lentamente sob constante ameaça. E isso prepararia o terreno para o momento mais delicado de todos, quando a guerra se aproximaria novamente das vilas e escolhas precisariam ser feitas às pressas. O afastamento dos brasileiros aconteceu da mesma forma que quase tudo naquela guerra. Sem aviso longo, sem explicações detalhadas. As ordens chegaram, os mapas foram atualizados e as unidades precisaram se deslocar para outras áreas. Para os pracinhas, era apenas mais uma mudança de posição. Para os civis italianos, significava o fim de uma convivência que, mesmo curta, tinha sido profunda. Os relatos dos veteranos da FEB mostram que aquele momento foi silencioso. Não houve despedidas formais. Não havia espaço para isso. A prioridade era sair rápido, evitar expor as vilas a riscos maiores e cumprir o deslocamento dentro do prazo. Mesmo assim, os civis perceberam. Em uma das vilas citadas nos relatos, os moradores começaram a se aproximar ainda antes da partida oficial. Não perguntavam diretamente o que estava acontecendo. Observavam a movimentação, os equipamentos sendo organizados, o ritmo diferente dos soldados. A compreensão veio naturalmente. Uma senhora italiana se aproximou de um grupo de pracinhas e fez um gesto simples, levando a mão ao peito e depois apontando para eles. Não disse nada, não precisava. Era agradecimento. Os brasileiros responderam como sempre tinham feito, com um aceno curto, respeitoso, sem transformar aquilo em cena. Os veteranos relatam que, ao deixarem algumas vilas, perceberam pequenos gestos deixados pelos civis. Um pedaço de pão colocado sobre um muro.
Uma garrafa de vinho simples perto da estrada. Uma cesta com legumes escondida atrás de uma casa. Nada grandioso. Tudo coerente com a escassez em que aquelas famílias viviam. Eles dividiram com a gente do mesmo jeito que a gente dividiu com eles, escreveu um veterano. Durante o deslocamento, muitos pracinhas comentaram entre si que aquele trecho da guerra tinha sido diferente. Não menos perigoso, mas diferente no impacto emocional. A convivência com civis, a troca silenciosa, a confiança construída tinham deixado marcas. Um veterano relatou que, ao chegar a uma nova área, teve dificuldade em aceitar comportamentos mais duros de outras tropas. Não porque fossem necessariamente errados dentro da lógica militar, mas porque ele tinha visto que outra postura era possível. Depois daquilo, a gente não conseguia fingir que não sabia, escreveu. Do lado dos civis, a partida dos brasileiros deixou um vazio difícil de explicar. A guerra continuava, outras tropas passaram, outras ordens vieram, mas, segundo os relatos recolhidos anos depois, a comparação era inevitável. Alguns civis mencionaram que passaram a esconder comida novamente quando novas tropas chegavam. Outros voltaram a manter distância. O medo reapareceu com força total. Mas algo tinha mudado definitivamente. A certeza de que nem todos os soldados eram iguais. Essa memória foi passada adiante. Em depoimentos coletados após a guerra, civis italianos mencionaram os brasileiros com destaque. Não como heróis de batalha, mas como soldados que dividiram comida quando ninguém tinha quase nada. Os veteranos da FEB, por sua vez, carregaram essas lembranças como parte inseparável da experiência de guerra. Muitos afirmaram que aqueles momentos foram tão marcantes quanto os combates. Não porque foram mais intensos, mas porque foram mais humanos. Anos depois, em encontros de veteranos, essas histórias voltavam à tona, sempre com detalhes simples. O pão dividido, o café ralo, o gesto de aviso na estrada, o bilhete mal escrito deixado em uma cesta. Nenhum deles falava em glória, falavam em responsabilidade. A gente estava armado, disse um veterano em um dos relatos. Eles não. Isso mudava tudo. Essa consciência acompanhou muitos pracinhas pelo resto da vida. Alguns disseram que passaram a olhar situações de conflito com mais cuidado. Outros afirmaram que aquele contato mudou a forma como viam o próprio papel como soldados. A guerra terminou. Os brasileiros voltaram para casa. A Itália seguiu reconstruindo suas vilas, suas estradas, suas rotinas, mas aquela convivência breve deixou marcas que atravessaram décadas. Para os civis, ficou a lembrança de que, em um dos períodos mais duros de suas vidas, alguém dividiu comida sem exigir nada em troca. Para os pracinhas, ficou a certeza de que, mesmo em meio à guerra, escolhas individuais importam. Essa história não aparece nos grandes livros de estratégia, não muda o resultado final do conflito, mas explica algo essencial sobre a presença brasileira na Itália. Eles lutaram quando foi necessário, mas quando puderam, dividiram o pouco que tinham. E para quem viveu aquilo, essa escolha foi tão importante quanto qualquer vitória registrada nos mapas.